Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Sabadão, dia 2 de setembro, semana que vem tem feriado, 7 de setembro, 7 de setembro, semana que vem com feriadão. Mas neste sabadaço temos aí mais uma rodada do Brasileirão da Série A, rodada de número 22. E na abertura dessa rodada de número 22, teremos 3 jogos nesse sábado. 2 já tivemos. Tivemos 2 empates. Tivemos Goiás e Internacional empatando em 0-0. E o outro jogo, que a gente vai comentar aqui, porque está na descrição desse vídeo, é mais um empate do Furacão em casa. Furacão 1, Atlético Mineiro também 1. O encontro dos Atléticos, empate em 1-1. O Mineiro fez o gol no primeiro tempo e o Paranaense o gol no segundo tempo. É sobre o jogo, a classificação e algumas situações que aconteceram no jogo, com 2 jogadores experientes, um de cada time, que a gente também vai comentar. A situação do Hulk e a do Fernandinho, que eu vou aqui, não vou ficar em cima do muro, eu vou dar o meu ponto de vista sobre as 2 situações que aconteceram. A torcida do Galo tem um ponto de vista em relação ao que o Hulk fez, e eu tenho certeza que a torcida do Atlético Paranaense tem também um ponto de vista em relação ao Fernandinho. Mas acho que nem a torcida do Galo e nem a torcida do Furacão são unânimes em relação aos seus pontos de vista, que eu nem sei qual é. Mas eu tenho certeza que os torcedores do Furacão e do Galo, mais pé no chão, tirando a emoção, acho que vão concordar comigo. E vamos falar aí de como ficou a classificação desses 2 times, já que estavam brigando ali, a pontuação está bem próxima, estavam brigando por uma melhor colocação. Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Galo e do Furacão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? Deixa eu falar uma coisinha aqui rápido. Amigo torcedor que acompanha o canal Resenha com Magalhães, se você gosta do canal Resenha com Magalhães, não deixe de se inscrever no canal. Mais da metade da galera que acompanha o canal Resenha com Magalhães não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? E um outro detalhe, você que gosta de futebol, escuta o que eu vou falar. Esse link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e nos comentários fixados é o link da galera do Zone Play, por onde eu assisto todos os jogos, documentários, minisséries, tudo em alta definição e sem travar. Se você também quer, entre em contato aí por esse link que está aqui embaixo ou na descrição desse vídeo, beleza? Vai lá, pergunta como é que funciona, você não vai se arrepender. Para mim funciona, por isso eu estou indicando a vocês. Beleza? Então vamos lá, galera. Falar aí desse jogo entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Bom, vamos aqui direto para a classificação, né? Para a classificação do jogo. Vamos lá. A classificação dos times, melhor. Bom, com esse resultado de 1-1, o Atlético Paranaense continua na frente do Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense está na 7ª colocação nesse momento, com 34 pontos. Ele pode perder essa classificação, o Furacão pode perder essa classificação por Fortaleza. O Fortaleza vai jogar contra o Fluminense. Se o Fortaleza ganhar, vai a 35 pontos. Passa o Atlético Paranaense. Beleza? Mas só por Fortaleza. O Atlético Mineiro tem 31 pontos. O Cuiabá
pode passar, pode passar não. O Cuiabá pode ficar com o mesmo número de pontos do Atlético Mineiro, pode chegar aos 31 pontos. Só que no saldo de gols, o Cuiabá não consegue passar. O São Paulo também pode chegar aos 31 pontos. E pode chegar ali ao mesmo número de vitórias e pode passar no saldo de gols. Porque o saldo de gols do São Paulo é 4, o do Atlético Mineiro é 6. O São Paulo ganhando e fazendo uma margem maior, o São Paulo pode passar. Mas, de qualquer forma, o Atlético Mineiro perde apenas uma posição, que seria para o São Paulo. E o Atlético Paranaense também perderia só uma posição, que seria para o Fortaleza. Então, o empate, em relação a perder posições, não foi tão ruim para os dois times. Jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, o empate não foi ruim para o Galo. Tá? A gente está falando de resultado. Não foi ruim para o Galo. O empate em relação ao Atlético Paranaense foi ruim jogando em casa. Até porque é o segundo jogo que joga em casa, empata, tem jogador expulso. O momento do Furacão não é dos melhores. Agora vamos olhar para cima. Bom, esse empate em relação ao G6 não foi bom. Óbvio que não foi bom, porque se o Atlético Paranaense tivesse vencido, ele estaria no G6, porque ele estaria ali com 36 pontos. Ele estaria com o mesmo número de pontos do Flamengo, por exemplo, que é o quarto colocado. Ia colocar uma pressão em Fluminense e Bragantino. E o Atlético Mineiro tivesse vencido, estaria com 34 pontos. Teria 9 vitórias também e teria passado o Atlético Paranaense, porque o número de gols, o saldo de gols é 6, o saldo de gols do Atlético Paranaense perdesse, ia cair, do Atlético Mineiro ia subir, então o Atlético Mineiro ia trocar de posição com o Atlético Paranaense. Então o empate em relação ao G6 foi ruim para os dois, porque não chegaram. Em relação ao jogo e perder posições, não foi tão ruim assim. Mas em relação aos objetivos, que é o G6, o empate não foi bom para nenhum dos dois. Agora vamos lembrar. O Atlético Mineiro jogou fora de casa, contra o Furacão. Então, o empate não é tão ruim assim. Tá? Então, esse empate você tem que dar uma olhada em três pontos. Primeiro, em relação ao G6. O empate não foi bom. Em relação ao jogo, o empate para o Atlético Paranaense levando em consideração que também ficou com menos um jogador, não foi tão ruim. O Atlético Mineiro é a mesma coisa. Ou seja, em relação ao jogo, o empate não foi tão ruim. Em relação a perder posições, cada um pode perder uma posição. Então, se você pegar no total, o empate foi regular. O empate foi regular, porque pode ver a galera de cima se distanciar, porque o Bragantino pode ganhar, o Fluminense pode ganhar. Se o Fluminense ganhar, vai a 38. Se o Bragantino ganhar, vai a 38. O Flamengo ganhar do Botafogo, acho impossível. Mas vamos lá, que acontece um milagre, o Flamengo ganhe do Botafogo. Vai a 39. Ou seja, já dá uma distanciada, tanto de Atlético Paranaense quanto de Atlético Mineiro. Então, o empate para os dois foi, no cômputo geral, foi irregular. Na verdade, não foi muito bom. Não foi muito bom. Mas a gente tem que lembrar, em relação ao Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro jogou fora de casa. Então, para o Atlético Paranaense, foi pior. Vamos lá para o jogo, cara. Vamos aqui. Cara, o Atlético Paranaense toma o gol. Deixa eu falar, antes de eu falar aqui do jogo em si. Vamos lá. O lance do Hulk. Vamos lá logo para o lance do Hulk. O Hulk já entrou no jogo pendurado. O próximo jogo do Atlético Mineiro é contra o Botafogo. O Atlético Mineiro melhorou muito. O ataque do Atlético Mineiro é um ataque leve, com muita qualidade, com Paulinho, Hulk e Pavon, se eu não estiver enganado.
Vou até dar uma olhada aqui na escalação se foi esse mesmo. Paulinho, Pavão, Hulk e o Pedrinho. São jogadores leves, com velocidade e com qualidade. Então tem um ataque muito forte que está encaixado. Está encaixado. Então o Hulk, experiente, entra pendurado. Tem o próximo jogo é contra o Botafogo. Aí no final do jogo, ele vai ser substituído. Ele está do lado da linha e está na regra. Está na regra. Você tem que sair por onde você estiver mais próximo. Você não tem que sair, não está na lei que você tem que sair por onde o jogador que está te substituindo está entrando. E o Hulk sabe disso. Sabe o que o Hulk quis fazer? Ganhar tempo com a substituição. O Hulk pediu para tomar o segundo cartão amarelo, pediu para tomar o cartão amarelo e ficar fora da partida contra o Botafogo. Tem torcedor do Atlético Mineiro que está dizendo, não, mas isso foi pensado. Ele pensou para ele ficar fora do jogo mesmo. Pô, ficar fora do jogo contra o Botafogo? O próximo jogo do Atlético Mineiro, depois do Botafogo, é o Cuiabá. Ele poderia ficar fora contra o Cuiabá. Todo respeito ao Cuiabá, mas quem é mais forte? O Botafogo ou o Cuiabá? O Botafogo é o líder. Então, amigos, o Hulk forçou o cartão amarelo para não jogar contra o Botafogo. O Hulk forçou o cartão amarelo para não jogar contra o Botafogo. Ah, Magalhães, mas foi isso, o Filipão pediu isso, a diretoria pediu isso para ele ficar fora contra o Botafogo. Pô, se pediu, estão de sacanagem. Para ficar fora contra o Botafogo, que é mais forte que o Cuiabá? Não entendi. Então, amigo torcedor do Galo, o cartão foi muito bem dado. Ele estava do lado da linha oposta à substituição. Era só ele dar 2 passos para o lado e ele tinha saído. Não, ele criou um sebo do cacete para ser pelo outro lado. Para ser, tomar o cartão amarelo e não jogar a próxima partida. Ele cavou o cartão amarelo. Bom, por quê? Se foi a direção que pediu, a comissão técnica pediu, tem que saber por quê. Ah, eu tenho certeza que o Hulk vai falar que a arbitragem é uma merda. Na boa. Merda quem fez foi ele, na minha opinião. Para ficar fora de um grande jogo contra o Botafogo. Então, irmão, o cartão amarelo do Hulk foi muito bem dado. Muito bem dado. E eu concordo com os caras lá da TNT por onde eu assisti o jogo. Concordo com os caras. Se não foi a direção que pediu para ele fazer isso, a comissão técnica, que já é um absurdo, ele tomou o cartão amarelo para ficar fora do jogo contra o Botafogo, irmão, ele tinha que tomar uma multa sim. Ele tinha que tomar uma multa sim. O que o Hulk fez, pô, irmão, cavar um amarelo para não jogar a próxima partida? É de sacanagem, né? Então o Hulk errou mesmo. E cavou para não jogar a próxima partida. Ah, não quero jogar contra o Botafogo, vou tomar outro cartão amarelo para ficar lá fora. Então, para mim, cartão muito bem dado, e ele tinha que tomar uma multa assim, porque ele vai deixar o Galo na mão. Ele faz falta ao Atlético Mineiro. Ele está muito bem encaixado ali com os outros jogadores. Então, juiz corretíssimo em relação ao Hulk. E, na minha opinião, tinha que tomar uma multa assim, porque ele cavou o cartão amarelo. A não ser que a comissão técnica pediu para ele tomar o cartão amarelo, para ele ficar fora. Que também está errado. A do Fernandinho. Vamos lá. Fernandinho já tinha um cartão amarelo. E numa jogada, numa disputa de bola, a mão do Fernandinho bate no rosto do jogador do Atlético Mineiro. Só para lembrar. No lance anterior, eu acho que foi o Alex Santana, teve um lance com o mesmo jogador do Atlético Mineiro e teve uma cotovelada. Não foi com força, foi no lance, foi sem querer, mas teve uma cotovelada no rosto do mesmo jogador. O cara caiu, o juiz. O do Fernandinho, para proteger a bola, ele levanta o braço, ele bota a mão na cara do jogador.
Isso aí é uma referência que o jogador tem. Então vamos lá. Isso é uma referência que o jogador tem. O jogador abre os braços para ter, primeiro, uma noção de onde está o adversário e, segundo, para proteger a bola. O fato de abrir o braço para se proteger, na minha opinião, é muito normal. Tá? É muito normal. Agora, você abrir o braço muito alto no rosto é outra situação. Apesar de eu também não achar que qualquer mão no rosto é falta, mas aí a culpa é do jogador. A culpa é do jogador. Porque tanto o jogador do Atlético Mineiro quanto do Atlético Paranaense, qualquer toque no rosto, cai e começa a rolar, parece que tomou-lhe uma porrada. Qualquer um, de qualquer time. Aqui no Brasil, qualquer toque, qualquer raspão no rosto, o cara cai e desaba. Parece que tomou um porradão do Popó. Parece que tomou uma porrada do Tyson. Parece que arrancaram o rosto. Então, muito dessas faltas aí é a culpa do próprio jogador. Bem feito. Que tem mão no rosto que não é nada, irmão. Nada. Na boa, não é nada. Uma coisa é cabeçada, outra coisa é cotovelada. Agora, a mão no rosto, na boa, não é nada. Esse lance do Fernandinho machucou o jogador? Não. Mas a regra diz que é falta. E mais, está se marcando esse tipo de falta desde sempre. Porque a regra mudou e mão no rosto estão parando. Todos os juízes estão marcando falta. Todos os juízes estão marcando falta. E não é só contra o Atlético Paranaense ou a favor. Todos os juízes estão marcando falta. E na boa, o lance do Fernandinho, apesar de não ter sido com força, realmente não ter machucado, o cara ter caído encenando, mas todos os jogadores encenam, inclusive do Atlético Paranaense. Tem o Coelho lá, que é a prova. Coelho, o nego bota a mão no peito dele e bota a mão na cara. Ou eu estou mentindo? Não estou. E vários outros também. De todos os times. Uma simulação do cacete, um teatro do caralho. A culpa é dos próprios jogadores. Se o Fernandinho saiu putinho, tem que ficar putinho também com todos os jogadores aqui do Brasil, que todos eles simulam. Todos eles simulam. Inclusive o Fernandinho já simulou. Que tomou um toquinho aqui e caiu com a mão no rosto. Não tem um jogador aqui no Brasil, não existe um jogador aqui no Brasil que tomou um toque no rosto e não simulou. Não aconteceu nada. Não se machucou, não tem nada, mas simulou. Não tem um jogador aqui no Brasil, eu desconheço um jogador que não tenha simulado. Isso é bem feito, é culpa do jogador, pô, que simula. Essa simulação, uma hora, vai ferrar alguém. E ferrou o Fernandinho agora. Porque o que o Fernandinho fez não foi agressivo, mas é falta, é para cartão amarelo. Porque botou a mão no rosto. Eu estou mentindo? É culpa do jogador. O jogador procurou isso. O jogador procura isso. Então, não foi agressão, mas sim era para cartão amarelo. Porque está na regra agora. Está na regra. Os jogadores procuraram isso. Então está na regra. Tomou o segundo cartão amarelo. Foi expulso. Aí ficou putinho, chutou a bola para cima e falou lá pro quarto árbitro que eles são incompetentes. Pode até ser incompetente. Esse árbitro mesmo eu não gosto desse cara. Achei ele muito autoritário. Porém, nesse lance, sinceramente, irmão, na boa, o árbitro não estava errado. Se fosse contra o Atlético Paranaense, a torcida do Atlético Paranaense estava pedindo a expulsão do jogador do Atlético Mineiro. Ou não estaria? Ou só vale para o Atlético Paranaense? Esse tipo de lance só vale quando é a favor do Atlético Paranaense. Não. Esse lance é um lance que está na regra. Você pode até não concordar, mas está na regra. Então, para mim, os dois jogadores mais experientes, contando ali da Thiago Heleno, mais experientes do jogo, Hulk e Fernandinho, os dois erraram. Os dois erraram. E a arbitragem, nesse caso, na minha opinião, a arbitragem fez o correto, tanto com o Hulk quanto com o Fernandinho. Bom, outro ponto. O time do Atlético Mineiro melhorou muito. É um time que está muito mais seguro, muito mais confiante. Ao contrário do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time inseguro. Inseguro. Aí você pega aqui, cara,
É estranho, mas eu tenho que falar isso. É muito estranho, mas eu tenho que falar isso. Vou até correr logo, que já tem 20 minutos de vídeo. Cara, eu reclamo muito do Filipão. Pô, bicho. Mas olha a escalação do Atlético Mineiro na frente. Pedrinho, Pavon, Paulinho e Hulk. Um time que mira o ataque, leve, com velocidade, com inteligência, com qualidade técnica. Eu tô até surpreso com o Filipão. Eu tô até surpreso. Jogando fora de casa, ele bota essa escalação, ainda bota aqui no meio o Edenilson e o Otávio. Ele botou um Atlético Mineiro pra frente. O Filipão botou um Atlético Mineiro pra frente. Aí você pega o Atlético Paranaense, você me tem Eric, Vidal e Fernandinho no meio. Vitor Bueno, Rômulo e Vitor Roque. Eu sei que tem jogadores aí suspensos, tá faltando jogador, beleza. Mas, cara, esse Zabelli, ele não pode ficar fora do time. O Zabelli não pode ser reserva do Vidal. Eu não sei onde o Zabelli vai entrar nesse time, mas ele não pode ser banco para esses caras. Ele não pode ser banco. Ele não pode ser banco para ninguém ali. Na verdade, ele só pode ser banco, na minha opinião, para o Vitor Roque. Mas do meio para frente, irmão, o Zabelli é muito melhor na criação do que todo mundo que tá ali, pô. Então, sinceramente, eu não entendi. Jogando em casa, você joga com 1, 2, 3 jogadores de marcação. Rômulo pelo lado. Sinceramente, olha, a escalação do Atlético Paranaense foi uma escalação de quem não queria ganhar. Então, na minha opinião, o Atlético Mineiro já começou ganhando na escalação. O jogo foi empate, mas o Atlético Mineiro já começou ganhando na escalação, e aí eu tenho que tirar o chapéu pro Filipão. O Filipão botou o Atlético Mineiro pra frente. E o Atlético Paranaense, apesar de ter ali ausência, principalmente do Canóbio, né, que faz uma falta monstruosa a esse time, mas, na minha opinião, foi mal escalado o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que não está jogando como conjunto. O Atlético Mineiro está como conjunto. O Atlético Mineiro faz um gol no início, domina boa parte do primeiro tempo. Depois, da metade do primeiro tempo para lá, o Atlético Paranaense é melhor. O goleiro do Atlético Paranaense faz boas defesas, do Atlético Mineiro também. O Everson faz umas 2 ou 3 grandes defesas. O jogo termina equilibrado, né, no primeiro tempo. O começo foi do Atlético Mineiro, a outra parte foi do Atlético Paranaense. No segundo tempo, o Atlético Paranaense vai para dentro, tenta, força. O sistema defensivo do Atlético Mineiro estava muito bem, estava dificultando o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense estava tentando fazer algumas jogadas muito precipitadas. E você pega o lance, você vê um Atlético Mineiro com sistema defensivo bem postado e um ataque do Atlético Paranaense muito distante, o meio muito distante do ataque. Eu acho que até essa imagem que eu estou colocando aqui atrás mostra isso. O ataque do Atlético Paranaense e a defesa do Galo. Mostra que não está um time compacto o Atlético Paranaense. Então o Atlético Paranaense começa melhor, forçando, criando oportunidades, e o Atlético Mineiro, na metade do jogo para lá, começa a picotar o jogo. Isso aí é a ordem do Filipão. Como é que começa a picotar o jogo? Começa a fazer falta e cair no campo. Começa a cair, fazer falta, forçar a falta, o jogo começa a ser picotado. Esse jogo picotado era melhor para quem? O Atlético Mineiro. Então, o jogo começa a cair num jogo mais picotado, mais truncado, e aí, mais uma vez, mesmo o jogo tendo diminuído de ritmo, até o Paranaense ter diminuído de ritmo, uma boa bola, não sei nem quem foi que deu o passe, o Vitor Roque está fazendo a diferença, é por isso que o Barcelona contratou, vai lá e empata o jogo. Na sequência, tem o Fernandinho expulso. Só que aí, quando tem o Fernandinho expulso, a impressão que se dava é que o Atlético Mineiro ia para frente. Na verdade, quem foi para frente foi o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tentou ainda
viraram o jogo. Ficou um jogo bom, um jogo legal, o mesmo Atlético Paranaense com -1, mas teve ali uma ou outra defesa do jogador do Atlético Paranaense, do goleiro do Atlético Paranaense, que é muito bom, por sinal, e do Everson também, criaram algumas oportunidades, mas acabaram empatando o jogo. Então, você pega ali, primeiro tempo equilibrado, com o Atlético Mineiro chutando mais do que o Atlético Paranaense. No segundo tempo, o Atlético Paranaense começou melhor, chutou mais, equilibrou o jogo, posse de bola, chute. Depois do jogo fica picotado. O Atlético Paranaense consegue empatar, justo, que merecia o empate. Tem um jogador expulso, mas consegue segurar. Então, levando em consideração tudo que aconteceu no jogo, o empate, para mim, foi justo diante de tudo que aconteceu no jogo. Então, tá aí, para mim, o resumo do que foi esse Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!